Jesus é acender o farol, é iluminar o mundo, é aquecer nosso coração, é fazer com que a nossa vida seja permanentemente sol, a irradiar calor, energia, força, toda a beleza que está contida dentro de nós e que nós não sabemos ou não nos damos conta de que nós somos uma verdadeira fonte de amor e de luz. Falar de Natal é colocar este tema, Natal com Jesus. Talvez seja esse o norte que a Suzy e eu queremos inculcar, assim, usamos mesmo a palavra inculcar, colocar, cravar na mente e no coração de todos nós, para desmistificar um pouco, se nós conseguirmos, aquele Natal que hoje é muito mais comércio, é muito mais presente material, ao invés de celebrarmos efetivamente o nascimento do Cristo, o nascimento de Jesus. Quando Jesus, que é o governador do planeta, ou seja, todo aquele que milenarmente, com o Pai, houve a decisão de olhar para esse planeta, Terra, foi Ele que assim o decidiu um dia retornar como homem, tornar-se infante, pequeno, frágil, indefeso, somente no corpo, porque o espírito dele, eterno, que não há como falar, porque as nossas palavras são muito vãs e também são muito pequenas, por assim dizer, não teríamos vocabulário para assim descrever. E em torno de 10 séculos, em torno de 1000 anos da sua preparação, foi necessário que ele se colocasse na posição de um dia poder chegar a habitar um ventre materno e ser trazido como uma tenra criança para todos nós. Essa fragilidade da criança é bem peculiar, amados irmãos, porque se reveste de muita humildade, de muito amor. E o nascimento do Cristo é toda uma simbologia do amor. Então nós vamos caminhar com essa beleza do nascimento do Cristo, para vocês compreenderem. Vamos voltar 2 minutos só, Suzy, à época do Cristo, em Jerusalém, na Galiléia, na Palestina, toda aquela região que vivia sob o jugo romano. O que eles mais queriam e almejavam era um rei, alguém que viesse salvá-los desse jugo, e assim o esperavam. Então talvez a preparação deles jamais tenha passado na mente que um dia esse Salvador iria nascer de uma maneira tão humilde, numa estrebaria, num curral chamado manjedouro. Precisa dizer, nas nossas pesquisas, Suzy e eu encontramos muitas referências e começamos dizendo que na época houve o chamado para um recenseamento. E era preciso que todos fossem se recensearem, principalmente aqueles que tivessem crianças e tivessem filho homem. Por isso que José e Maria foram até a cidade para recensearem Jesus. Só que ao entrarem à cidade, nas estalagens ou nos abrigos, não encontravam lugar. E nesse livro tão belo, chamado Antologia Mediúnica do Natal, que é uma compilação, é um livro de Francisco Cândido Xavier, cujo prefácio de Emmanuel traz assim uma série de referências, e quando eles chegaram a Jerusalém, não encontravam lugar nenhum. E as estalagens ocupadas
E quando os donos dessas estalagens, de uma maneira muito sórdida, tão ruim, nossa, me dá um arrepio só de pensar que aqueles homens rudes, não tinha outra palavra, olhavam para José, já de uma idade mais avançada, e diziam: não há lugar para vocês. Mas quando viravam os olhos e enxergavam Maria, a esposa, uma jovem, linda, não, vamos dar um jeito. Só que o jeito era um olhar de cobiça, aquele olhar de homem, de cobiça para Maria. E José, como diz o jovem, vazava, desculpa o termo, caía fora. Até o próprio anjo Gabriel, que anunciou a Maria a vinda, foi conduzindo-os para chegarem a uma verdadeira pousada, que era uma estrebaria, uma manjedoura. E também há uma referência nas pesquisas que era muito comum as casas, na parte inferior, abrigarem os animais. Na verdade, sim, abrigarem os animais. E por isso, talvez, que aquela estrebaria humilde, simples, etc., fosse há tanta controvérsia, mas uma coisa é certa: eles estavam num campo, com certeza, porque os pastores estavam muito próximos, e pastores não ficariam numa cidade. Então, José, Maria e os pastores foram exatamente os primeiros que acolheram a vinda do Messias. Então essa é a parte histórica para preparar. Então, negada foi a acolhida a José, a Maria e ao menino. E uma coisa que fica claro dentro de nós: quantas vezes negamos no nosso coração, porque já negamos na nossa mente, que Jesus nasce, que Jesus nascesse em nós. Quantas vezes? É de pensar, não é verdade? Então vamos caminhar com o Natal, com o nascimento. Vai, Silvia. Ela estava tão bem vestida. Está tão lindo ouvir ele falar, né? Estava tão bacana. Mas quer falar de uma coisa? E para variar, né? Entra Joana de Ângeles. Um livro que foi lançado agora, um livro pequenininho chamado Benesses do Natal. E todos os livros, ela sempre no final traz uma mensagem sobre o Natal. Então ela faz reflexões. Eu falei para o Silvinho que eu ia falar era só da reflexão do Natal, tá? Então a mentora vem e nos diz que o Natal é a festa da presença de Jesus em nossos corações, através da compreensão, da humildade e do amor que manifestamos a todas as criaturas. Que novamente chega o Natal com seu cortejo de bênçãos e a música sublime dos anjos anunciando a esperança, a paz e a felicidade. Porque o Natal é uma época de reflexão, é a época do nascimento, é onde tudo começou. E o Silvino vai falar da festa, né? De como começou a origem do Natal, né? Que está se distanciando um pouquinho aí do verdadeiro símbolo do Natal. E aí, quando vocês pensam em Natal, o que vem à mente? Cuidado para a resposta. Eu já li, eu não preciso dizer o que já vem à mente. Mas não é primeiramente o que vocês pensaram. Essa é a maneira mais sutil de dizer: não pense nisso. Pense que o Natal também tem uma história. Aí vocês já pensaram também, além daquilo que vocês pensaram, da ceia, dos presentes, das famílias se reunindo. Bom seria se fossem todas famílias de harmonia, de felicidade, de bênçãos, de paz, de perdão. Mas tantas vezes paira no meio daquelas reuniões sociais de Natal, na véspera, muita bebida, muita comemoração, muita matança. Vamos falar do peru. Começa, por exemplo, o coitadinho do peru. Vamos falar aí depois do ano novo já começa o porco,
e vem festas, e vem tender, e vem chester, e vem tudo. Tudo isso. Mas nós vamos deixar de lado um pouquinho disso, e para falar um pouquinho, eu vou voltar só uma imagem, para falar desse presépio. E esse presépio é exatamente a origem católica, cristã, que começou em 1223. Vamos voltar um pouquinho? 1223, com o nosso querido Francisco de Assis, São Francisco de Assis, que sentiu uma necessidade de fazer voltar o Natal, porque a igreja nessa época, Idade Média, etc., muito se desvirtuava dessas coisas. Então ele teve a primeira ideia de reunir e de fazer exatamente um presépio muito semelhante, como depois foi repassado para a posteridade. Por isso era um gesto de carinho para celebrar exatamente o nascimento de Jesus. E nesse presépio, que em latim, presepe, nada mais significa do que estrebaria, curral. Então por isso mesmo que veio posteriormente a palavra manjedoura. Repare, presepe, estrebaria, curral, manjedoura, que seria uma parte elevada, onde se coloca alimentos para os animais e etc. E o presépio, portanto, teve essa origem com o próprio Francisco de Assis, que criou lá numa gruta na Itália essa simbologia do presépio. Porque na época a igreja não permitia a realização de cerimônias litúrgicas nas paróquias. Mas Francisco dispensa essa proibição para relembrar ao povo o nascimento do Cristo. E o objetivo, eu estou olhando aqui, o objetivo de Francisco era exatamente facilitar essa compreensão. Talvez na imagem tão terna, tão pura de Francisco, que era amor também, redivivo como João Evangelista, que trazia nele presente o amor do Cristo, porque João Evangelista conseguiu reclinar a cabeça no peito de Jesus e sentir as batidas do coração. Esse mesmo amor estava presente em Chico, Francisco de Assis, que renunciou toda a riqueza, afinal de contas passou pelas cruzadas, passou pelas cavalarias, como jovem, rebelde, rico, e que um dia sentiu a necessidade de se fazer pobre, para que na pobreza, despindo-se das suas vestes para agasalhar os irmãos sofredores. E há uma passagem interessante com a Clara, que era a irmã espiritual de Francisco de Assis, e que trabalhava com ele, que se tornou a Santa Clara. Quando um dia Clara lhe disse: mas Francisco, você não faz caridade, você não distribui roupas, alimentos para os pobres. O que ele negou, porque não era esse o objetivo, de distribuir roupas, de distribuir alimentos, mas que o objetivo maior era distribuir o amor, que é a caridade moral. A partir de Francisco, aquilo se propagou pela Europa, e no Brasil, em 1552, portanto, 52 anos após o descobrimento do Brasil, é que os padres, principalmente os padres jesuítas, começaram a montar aqui no Brasil para os indígenas e para os colonizadores o que traziam da Europa a feitura do presépio. Então fica essa simbologia. Aí pergunta-se, mas por que animais, por que pastores, por que reis magos, etc. Então, rapidamente, já que falamos da origem, os animais, todos nós sabemos, que simbolizam a natureza a serviço do homem e de Deus. E não podia faltar também, os animais para fornecerem o calor, porque, afinal de contas, Jesus nasceu numa época que era de inverno, de frio, ao menos usando o 25D
de dezembro, né? Lá era muito frio. Agora imagina nascendo numa estrebaria, não havia ar-condicionado, também José e Maria não tinham tanta roupa, então ele foi aquecido por esse calor dos próprios animais que estão ali presentes. Então a simbologia primeira que ele colocou. A segunda, a presença dos pastores, porque assim como Maria, os pastores também foram os primeiros a serem avisados, a saberem que Jesus havia nascido. Por isso eles também representam a simbologia da humildade, porque os pastores, eu encontrei aqui, era uma das categorias menos reconhecidas, as categorias mais humildes, como se hoje pudéssemos dizer, uma profissão mais humilde, se bem que nada é humilde, toda profissão é bela, é na verdade, todo trabalho é digno, mas eram desprezados. E a época em que Jesus nasceu, pobres, mulheres, eram, como por assim dizer, totalmente desprezados. E os pastores, que eram humildes, também eram desprezados. Aí o anjo, qual a figura do anjo? Celebra o nascimento de Jesus e é o mensageiro, simbologia do próprio mensageiro comunicador. Por isso que também traz a boa notícia, a boa nova, como está escrito também em algumas faixas lá no presépio, glória in excelsis Deus, ou seja, glória a Deus nas alturas. É muito simbolizado, que tanto já ouviram, glória a Deus nas alturas. A estrela é luz, simboliza essa luz que guia, orienta, esclarece. Olha lá, não sei se aparece. Tem uma imagem que já apareceu em cima do presépio. Essa aqui. Essa imagem da estrela brilhando e que foi guiando os pastores e que foi guiando os 3 reis magos, denominados de Belchior, Gaspar e Baltazar. Alguém já pronunciou ali os 3 nomes dos reis magos. Eles eram homens de ciência, homens de sabedoria, e por isso trouxeram para Jesus o ouro, incenso e a mirra. A Suzy já colocou numa palestra do sábado, né? Falei, quer dizer? Lembra ainda? O ouro para glorificar. Isso. A realeza, né? É. O incenso, com o próprio incenso, simboliza a divindade, né? Um presente dado aos sacerdotes. E que também a fumaça pelo incenso simboliza as orações que sobem ao céu. Isso é uma criação católica, é na verdade, já sabemos. E a mirra, que é um perfume, né? Inebriante, também simboliza o sofrimento e a eternidade. Porque a mirra era um perfume raro que usavam para balsamizar os corpos quando ia fazer o ritual, né, do tratamento. Então, para dizer que ele veio para ser sacrificado. Ah, exatamente isso, olha, que a Suzy já leu aqui. Portanto, é um presente profético, porque dizer que Jesus ia passar por todo aquele sofrimento, ia sofrer para que também seu reinado fosse eterno. O seu próprio, você é rei? Jesus respondeu para Pilatos, tu o dizes, eu o sou, mas não o reinado deste mundo, né? Então a mirra representaria essa simbologia. José, que todos nós já conhecemos, que deu a Jesus a experiência de uma profissão, que Jesus trabalhou como carpinteiro com ele. Maria, a escolhida, a eleita, a mãe, que disse o sim à boa vontade. Nós já falamos sábado passado, sobre Maria. E o menino Jesus, que é o centro, que é a atenção, porque o Natal é dele. Eu vou convidar vocês o ano que vem para o meu aniversário. Então eu sou o centro, eu sou a festa, eu sou a noiva. Vaidade, né? Mas não é assim que pensam? Quando é coisa, tudo representa coisas materiais. Esquecem exatamente que ele é o centro, ele é o objetivo. Por isso é Natal. Que eu comecei dizendo que nós esquecemos gradativamente, dia a dia. Tudo bem, faça presépio, faça tudo. É uma simbologia bacana, mas vamos colocar esse Natal no nosso coração.
E para terminar essa parte, e o Papai Noel. Papai Noel é interessante, né? Ele começou com São Cláudio, chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280, no ano 280 depois de Cristo. Nicolau é muito bacana, é o nome do meu pai, portanto. E depois, ele se tornou bispo, mas ele era muito interessante, porque tinha um coração nobre. Eu vou ler o que está escrito. Homem de bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas. Então, agora vocês já entenderam, né? A simbologia da chaminé, de descer, Papai Noel, vir lá com o saquinho, etc. Né? Então, deixava, interessante essa pesquisa, né? Deixava os saquinhos de moedas perto da chaminé para as pessoas pobres. E isso, depois, mais tarde, a Alemanha trouxe essa imagem tão bonita de São Nicolau, chamado Klaus, e a partir da Alemanha, então, o Papai Noel começou a se tornar bem popular. Agora, por que da roupa? Por que a roupa daquela cor? Tem dois motivos. Isso é interessante na minha pesquisa. No final do século XIX, o Papai Noel era representado com uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escuro. Sabiam disso? Não, né? Em 1886, o cartunista alemão Thomas Nast criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelho e branco com cinto preto. Vermelho e branco com um cinto preto. Em 1931, agora entra o comércio. 1931, para variar, uma campanha publicitária da Coca-Cola nos Estados Unidos, eu até me perdi. Eles também colocaram o Papai Noel como a imagem, por isso eles colocaram exatamente as cores simbolizando essa simbologia, não é verdade? O campanha da Coca-Cola, com o mesmo figurino, roupa vermelha, branca e o cinturão preto. Hoje já temos Papais Noéis verdes e todas as coisas. E a árvore de Natal também teve origem na Alemanha. Minha mão volta para o nosso querido Mauro, que gosta muito da Alemanha, da sua origem, né? Então teve origem em 1530 com Martinho Lutero. Que na noite de Natal ele saiu para a floresta e ficou impressionado com a beleza dos pinheiros cobertos de neve. Martinho Lutero. Lutero ficou tão impressionado porque olhava as estrelas do céu e ajudaram a compor essa imagem de reproduzir com galhos de árvore lá na casa o foco. E além das estrelas, algodão e outros enfeites, ele colocou velas exatamente para iluminar. Então foi ele também que reviveu, junto lá, a árvore, os galhos cobertos de algodão, como nós fazemos aqui. No Brasil, essa árvore também foi trazida para cá e ficou bem popularizada, simbolizando alegria, paz e esperança. Essa é a simbologia cristã, vamos dizer assim, material, do que está aprofundado no Natal. Então vou deixar um pouquinho a Suzy continuar agora com essas reflexões que são a festa da presença de Deus. Só vou repetir. Compreensão, humildade, amor, seriam palavras-chave. Compreensão, humildade, amor. Ele volta. Novamente chega cortejo de bênçãos e a música sublime dos anjos anunciando a esperança, a paz e a felicidade. Quero fazer um adendo, Suzy. Lembrar que toda criança, quando nasce, normalmente chora. E se não chora, dá um tapa para chorar. E o choro de Jesus foi exatamente esta música sublime que elevou a humanidade a essa esperança. Nossa, me emocionei. A essa beleza, a essa paz, a essa felicidade. Vai, amada.
e Joana nos faz um convite para reflexão em cima do Natal. Faz uma revisão mental da tua conduta em relação a Jesus, ao teu próximo e a ti mesmo, utilizando-te da psicosfera dulcificadora que envolve a Terra nesta hora evocativa, e celebra o teu Natal de renovação, espalhando o bem entre os homens e vinculando-te em definitivo a Ele. Porque nessa época que nós estamos, é uma época que Jesus se aproxima mais da Terra. E é isso que ela nos fala, né? Para a gente aproveitar essa psicosfera. Porque é uma época que a gente fica um pouquinho mais sensível, né? Ouve a noite feliz, a vontade de chorar. Parece que o coração da gente fica mais solidário. A gente vê uma pessoa em dificuldade que quer ajudar, quer comprar presente, quer ajudar. Entra nesse clima pela presença do Cristo, mais próximo a nós. Mas assim, se a gente se deixar envolver mais pela representatividade, mais pelo comércio, a gente acaba deixando essa oportunidade passar, porque é uma fase de reflexão e interiorização. Então, nada contra a gente comemorar o Natal, né? Como o Silvino falou, todos aqueles que trouxeram esses símbolos, trouxeram realmente por uma causa, né? Ó, Lutero, ele quis trazer aquilo que encantou a vista, e Lutero foi o responsável aí pela reforma protestante, né? O Santa Claus, né? O Nicolau, ele fazia o seu gesto de caridade. Então, assim, foi objetivando isso. Só que, como tudo, o consumo, o problema é o consumo nos puxar e a gente perder realmente o significado do Natal, já que se a gente deixa se envolver pela psicosfera do Cristo, a gente pode nos tornar pessoas melhores. A gente pode, em vez de só dar, se doar, né? Doar daquilo que a gente tem, a gente colocar em prática as virtudes da paciência, da compaixão, da tolerância, porque, como diz no Evangelho, há vários tipos de caridade. E há uma caridade bem mais difícil de se colocar em prática, que é a caridade moral, que é aquela que, assim, a gente doa o nosso tempo, o nosso ouvido, né? Para que a pessoa possa falar. Quantas pessoas, né, nesse momento aí de Natal são solitárias, e o que elas precisam é um pouquinho só de atenção, né? Um pouquinho ali do nosso tempo. Então vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Tão belas as palavras e sábias as palavras da nossa querida irmã Suzy. E bem, a gente está sempre em comunhão espiritual mesmo. André Luiz chama exatamente a atenção para isso que a nossa querida Suzy disse. Ele fala aqui que as comemorações natalinas que traduzam excessos de qualquer ordem devem ser substituídas pela ajuda fraterna aos irmãos menos felizes. Quem já passou por rica experiência, por exemplo, pegar a família, um dia de Natal mesmo, ir para um asilo, ir para um orfanato, passar algumas horas com essas pessoas, como a Suzy falou, da palavra de tantas pessoas solitárias, nós mudamos um pouquinho a palavra solitárias por solidária. É só mudar uma letra, né? Solitárias por solidárias. E vocês vão perceber que os verdadeiros amigos do Cristo o reverenciam em espírito. E nós somos amigos do Cristo. Então deixamos o material dos festejos, que muitas vezes são vazios, falsos. E que tantas vezes parece que no final do dia de Natal, a gente fica mais triste do que quando começou. Então talvez aquele gesto caritativo substitua. E ele faz uma reflexão que eu gostaria de complementar com isso que a Suzy leu. O Natal é mais um dia para renovarmos. Está ali a palavra, né? A renovação. Aqui no meio lá a palavra renovação. Renovar os nossos sentimentos em atitudes do bem. Ele continua. Devemos pronunciar frases de otimismo e esperança. Consolar aqueles que estão tristes. Escrever um bilhete que reanime alguém
para a bênção da vida. Trocamos o bilhete por uma mensagem do WhatsApp, e etc. Né? Tão bacana, né? Ter algum gesto espontâneo de gentileza, começar dentro de casa. Gesto espontâneo de gentileza. Perdoar irmãos, pois assim encontraremos Cristo em nosso coração. Fazer algo de útil em benefício de nós e em benefício do próximo, que a irmã vai falar logo em seguida. Portanto, não devemos deixar de cultivar a lembrança da paz, a verdadeira e a luz, a verdade e a luz, deixada pelo Mestre, o Espírito de Natal. Deve reinar conosco em todas as horas da vida. Isso se traduz. O Natal, com o Cristo, são 365 dias, e como diz o nosso querido Elias, mais 6 horas cada ano. Um dia vocês vão perguntar para ele por que 365 dias, mais 6 horas a cada ano. É fácil. 4 vezes 6, 24, dá um ano bissexto. Já respondi, né, irmão? Vamos adiante. Recorda-te de Jesus neste Natal e reaproxima-te dele, analisando como te encontras e de que forma deverias estar moralmente, conscientizando-te do que já fizeste e de quanto ainda podes e deves investir em favor de ti mesmo e do teu próximo mais próximo, no lar, na rua, na humanidade. Porque a gente sempre pensa, né, de assim, vou ajudar o próximo. Assim, eu saio dos domínios do meu lar e vou em direção a alguém que está carente, necessitado. E muitas vezes, dentro do nosso lar, é onde encontra-se o próximo mais próximo, que é esse momento da gente ir ao encontro. Quantas rusgas, né, nós carregamos ao longo, às vezes, do ano, de uma vida, né, questões que podem ser resolvidas se um ceder um pouco, se um se deixar de lado um pouco, fazendo aflorar outras situações e tentando dar um basta, né? É o exercício do perdão nessa época do ano, principalmente. Né? Eu li algo sobre o perdão e estavam falando de um rapaz. Os dois nasceram gêmeos e nasceram assim de uma família. Eles nasceram 12 anos depois dos outros irmãos. E o pai queria muito um filho homem que fosse médico. E ele teve esse casal de gêmeos. Mas a preferência do pai era marcante por um. E o que aconteceu? O outro é que cumpriu o desejo do pai. Esse foi estudar. Mas era assim, clássico. O pai deixava esse filho de lado. E o que aconteceu? Esse filho que ficou de lado foi o que estudou, foi a pessoa que foi para frente, que lutou, que enriqueceu, mas ele não era uma pessoa feliz, muito pelo contrário. Ele era uma pessoa amarga com a vida. E ele não entendia por quê. Ele era o neurocirurgião mais brilhante da cidade e sempre solicitado para todas as cirurgias. Mas ele nunca era convidado para festas, para reuniões, nada. E ele só tinha um único amigo que ele teve durante a residência, que morava numa outra cidade. E chegou num ponto que ele estava tão amargo com ele mesmo, que ele ligou para esse amigo e foi visitar o amigo. O amigo falou, venha passar um mês comigo aqui, porque ele falou, eu não consigo entender, apesar de eu ter tudo, de eu estar de bem, assim, eu tenho tudo aquilo que eu batalhei, eu consegui, mas eu não tenho paz de espírito. E aí ele pega e vai visitar o amigo. O amigo era recém-casado, convidou ele para o casamento, ele não foi. Depois ele, pô, que idiota que eu fui, né? Eu estou visitando aqui, nem para o casamento eu vim do meu amigo, por que eu não vim? E aí ele, como médico, ele falou, né? O amigo também médico, olha, eu devo estar com algum problema e eu quero que você me trate. Deve ser um problema biológico, hormonal, para eu estar com essa angústia que eu não consigo ceder. Daí ele falou assim, eu acho que o teu caso, né, o amigo falou, não é tanto questão de medicina, mas de psicólogo. Ele lá vem você com essa psicologia barata. Eu não acredito nisso como um neurocirurgião, né? Para mim é o cérebro e alguma substância.
Mas mesmo assim eu gostaria que você fosse num amigo meu de confiança para quem eu encaminho os pacientes. E ele foi, e ele já chegou lá falando pro psicólogo: olha, eu não acredito nisso, eu vim aqui em consideração ao meu amigo, mas eu não acredito em nada do que você faz. Ele assim: então, prazer em te conhecer, a gente vai tomar um vinho, comer um fundinho na casa do nosso amigo, mas eu não preciso de você aqui se você não aceita o meu serviço. Foi o primeiro baque que ele levou, e daí ele falou: não, já que eu estou aqui, então vamos conversar. Como ele tinha um mês para ficar naquela cidade, ele foi todo dia falando. E assim, quando tocava em falar da infância, ele fugia, não queria. Aí ele deixou vir à tona que durante a infância, assim, o pai o preferia, e por mais que ele se esforçasse, ele sempre era considerado o lesado da família, né? Então ele foi nutrindo aquele ódio pelo pai, aquele ódio pelo irmão, e daí o pai já estava com 80 anos de idade, e perguntaram para ele, o psicólogo perguntou: como é que é a relação tua com teu pai? Ele falou assim: eu ajudo financeiramente sempre. Todo mês esse velho sacana me telefona me pedindo dinheiro. Aí ele assim: tá, e o que você faz? Eu digo, já vou depositar, e desligo na cara dele. Ele falou: você está percebendo o que você está fazendo com uma pessoa de idade? Ele assim: mas ele me sacaneou a vida inteira, é isso que ele merece. E você não acha que está na hora de você pôr um ponto final e fazer um novo recomeço? Daí ele parou para pensar e começou a reflexionar. Ele foi atrás do irmão gêmeo, porque eles foram afastados por essa preferência do pai, né? Ele foi atrás do irmão que estava nos Estados Unidos. Eles conseguiram se falar, trocaram todas as crispas aí possíveis, né? De tipo: eu sempre te odiei, não, foi você que me odiou e tal. E daí ele falou pro irmão: mas eu quero saber realmente como é que você está agora. E o irmão falou: mas por que só agora? Ele falou: porque eu quero me libertar disso, eu quero outra história para mim, como para você e como para o pai. Aí ele convida o irmão para voltar para a cidade, porque o irmão estava mal financeiramente. Ele convidou o irmão para morar na casa dele. Ele bancou o curso de medicina para o irmão. Daí eles foram visitar a família, foram visitar o pai de idade. Agora ele não se importando mais em fazer desaforo para o pai, e fica essa pendência de uma vida inteira, né? E o pai, quando vê o outro filho chegar, ele assim: graças a Deus, agora eu vou ter um filho médico. Aí o rapaz mesmo fala ao outro irmão: mas pai, você já tem um filho médico. Ai, filho, desculpa, eu esqueci que você é médico. Ele falou assim: eu já não me importo mais com essas respostas, entende? Então, assim, o perdão é uma questão de atitude, mas aquilo estava matando a pessoa. E o Natal é uma época bem disso, né? Da gente fazer essa volta para dentro da gente mesmo, fazer essa ponderação e essa libertação. O que é que está me afligindo? Por que eu estou passando por isso? Eu posso fazer diferente, sem ficar jogando a culpa toda nos outros. Falam que a Suzy é sábia. Ela acabou de dizer que o Natal é uma reafirmação, uma atitude. Eu sempre abro o livro e diz assim: o Natal não é apenas uma festa no coração e no lar. É também a reafirmação de nossa atitude cristã perante a vida. Suzy, olhe um pouquinho para a alma desses irmãos aqui no frente, por favor. Vocês acabaram de dar um sorriso com a história que a nossa irmã singelamente falou. Mas percebemos em vocês, amados irmãos, e muitos aqui presentes, que a alma está triste. Não é à toa que nós estamos aqui, não é à toa que vocês vieram. Por favor, da mesmo jeito da história, quando a nossa querida irmã falou: liberte-se. Liberte muitas vezes aquelas amarras das crenças interiores que são desnecessárias. Mas você está carregada dos sentimentos. Puxa, se Natal é compreensão, se Natal é luz, se Natal é amor e Natal é perdão, então perdoe-se. Ouviram a última palavra que eu falei? Perdoe-se.
saia dessas amarras da tristeza. Mas você me diz, mas você não convive no meu lar. Você não sente o peso que há no meu lar. Mas antes de tudo, liberte-se como esse médico, cientista, estudioso, pragmático. Só cabeça, só ciência, para começar a viver um pouco o coração, a realidade que está dentro de você. Porque Natal é isso. Natal é exatamente essa presença constante do amor e do bem. Mas esquecemos que o bem e que o amor deve ser para nós também, para nós nos libertarmos. Então cante, sorria, viva, deixe para trás o passado, que é fundamental para a sua reafirmação, o seu novo posicionamento. Tome uma atitude viva daqui para frente, para o bem, para a verdade, para a vida mesmo. E você vai perceber que o Natal deste ano vai ser diferente. Ah, mas não coloque o "ah, mas". Coloque a realidade que você está vivendo. E essa realidade depende tão e unicamente de um gesto seu. Tal qual a história do irmão médico contou. Ele teve que tomar um gesto. Ele teve que deixar de lado o ranço de depositar todo mês, ir ao encontro do pai. Foi filho pródigo, só que é um pródigo rico, estudado, um pródigo cientista, mas que carregado desse peso da culpa, porque não quer carregar a culpa, que é muito mais fácil de se desfazer. Então, aquele saco do Papai Noel é uma simbologia muito boa para falarmos aqui agora. O que se coloca dentro daquele saco, desculpa o termo vulgar, que ele carrega, será que são efetivamente presentes, meus amados irmãos? Quantas vezes colocamos presentes dentro desse saco, mas que não estão carregados do amor, da doação, do perdão? Quantas vezes no ombro do Papai Noel colocamos peso, porque aquele peso é muito maior, mas a gente não coloca um carro dentro do saco do Papai Noel, colocamos uma foto. Este é o seu presente. E por quê? Porque carregamos o carro, o peso dentro da nossa alma e damos uma imagem apenas para o outro. Quando na realidade o peso maior seria a leveza do nosso coração e o carregamento suntuoso do amor, da compreensão, do perdão, da tolerância, do Natal, que cresce. Vocês pensam que há só isso entre os homens? Há grandemente entre os animais. Há uma história aqui, chamada Apolo, em que os animais falam, que merece alguma consideração, escrita por Neio Lúcio. Nós vamos ter uns minutos a mais, que vale a pena vocês ouvirem a história do peru pregador. Vocês já viram o peru pregador? Não é aquele que você matou, aquele que você comprou, mas é um peru que, por viver tanto tempo numa família cristã, vamos dizer, uma família espírita bacana, que fazia o evangelho no lar, que rezava, que todos os dias fazia a comunhão com Deus, da libertação e do amor, o peru tanto ouviu que ele se tornou sábio. E por ser sábio, ele ficou tão versado, tão culto nas Sagradas Escrituras, que passou a propagá-las entre todas as aves. E ele começava no seu Graglé Grigoglu, que vocês conhecem, né? Começava o comentário das lições evangélicas e o terreiro se enchia logo para ouvir o peru.
E o Peru, confiante, assegurava na sua pregação que o Cristo era o Salvador do mundo, que viera alumiar o caminho de todos, e que por base da sua doutrina colocaram o amor das criaturas umas para com as outras, garantindo a fórmula de verdadeira felicidade na Terra. Dizia o Peru que todos os seres, para viverem tranquilos e contentes, deveriam perdoar aos seus inimigos, desculpar os transviados e socorrer. E as aves, os animais, passaram a venerar o Evangelho. E junto com o Peru, tudo era paz, tudo era harmonia. Mas chegou o dia próximo do Natal. E os homens entraram, rudes, perversos, matando-os ali mesmo. Houve muitos gritos e lamentações, mas os perseguidores alegavam que a festa era de Cristo, e que distribuíam pancadas e golpes à vontade, exatamente para homenagear o Cristo. E até mesmo a coitadinha da esposa do Peru foi também morta. Quando o silêncio se fez no terreiro, ao cair da noite, havia em toda parte enorme tristeza e irremediável angústia no coração. E as aves aflitas rodearam o doutrinador e crivaram-no de perguntas dolorosas. Como louvar um Senhor que aceitava tantas manifestações de sangue, de matança, de agressões, exatamente na véspera do nascimento do Cristo? Então o pastor alado, o Peru com asas, muito contrafeito, prometeu que na manhã seguinte iria responder a essas perguntas. Sábia decisão. A noite é para pensar, para refletir. Na manhã imediata, quando surgiu o sol rutilante do Natal, ele esclareceu aos companheiros que a ordem de matar não vinha de Cristo e que preferia a morte no madeiro a ter de injustiçar. Que frase famosa do Peru! Que Jesus preferiu a ignomínia, a morte, a ter de justiçar. Que deviam todos eles continuar por isso mesmo, amando o Senhor e servindo, e acrescentando que lhes cabia perdoar 70 vezes 7, cada golpe, cada ofensa, cada maldade. Explicou por fim que os homens degoladores estavam anunciados no versículo 15 do capítulo 7 do apóstolo Mateus, quando esclarece: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, que eram os donos, os patrões, que davam comida, que os alimentavam. Em seguida, o Peru recitou o capítulo 5 do mesmo evangelista Mateus, comentando as bem-aventuranças prometidas pelo divino amigo. E aos que choram e padecem no mundo. Verificou-se então imenso reconforto na comunidade atormentada e aflita, porque as aves se recordaram de que o próprio Senhor, para alcançar a ressurreição gloriosa, aceitara a morte de sacrifício igual a delas. Todos nós entendemos essa apologia. Todos nós entendemos que é verdadeiramente um sacrifício. Por isso começa: recorda-te de Jesus em todos os dias da tua vida. Recorda-te de Jesus em todos os dias da tua vida. Tenha-o presente em teus atos, a fim de que a tua seja uma vida assinalada por bem. Mesmo quando o tropel das paixões parecer esmagar-te, busca-o e levanta-te, seguindo-lhe os passos, sem qualquer receio. As dificuldades são acidentes de percurso da tua jornada iluminativa, que te não podem deter. Presta atenção nisso. Dificuldade, ela é acidente de percurso, mas ela não tem o poder de deter ninguém. Assim, não desanimes nunca. Toma Jesus como teu modelo e guia e segue-o. A
A mensagem do Natal é mais do que um marco histórico, anunciando-lhe a chegada à Terra. Representa um perene apelo à bondade, ao amor e à compaixão das criaturas umas pelas outras. Reserva-te por isso mesmo, neste Natal, a honra de ser aquele que ampara, que perdoa e que edifica o bem em toda parte. E enquanto as vozes canoras evocam as emoções daquela noite silenciosa, abre espaços nos teus sentimentos para que Jesus habite em ti e espraie-se à tua volta, construindo o reino de paz em toda parte. Que nesse Natal, vamos continuar com o João. Que nesse Natal, num belíssimo capítulo chamado Natal de Amor, ela termina o final do livro dizendo que desde o nascimento do Cristo, aqueles que o amam dão-se as mãos, unem os corações para celebrarem o seu Natal, derramando bênçãos em favor dos que sofrem, buscando mudar-lhes as paisagens de aflição, brindando esperança, socorro e paz. Coisa linda, né? Se a gente conseguisse, nesses próximos dias, brindar os corações daqueles que estão conosco de esperança, de socorro, de paz, podem ter certeza que o Natal vai ser diferente. E ela diz assim: neste Natal, permite que o amor de Jesus te irrigue o coração e verta em direção daqueles para os quais ele veio, os nossos irmãos sofredores da terra. Quando a gente fala em irmãos sofredores da terra, talvez não sejam necessariamente tão somente aqueles que não têm agasalho, que padecem fome, que estão às noites nos abrigos, nos ônibus, debaixo das marquises, mas talvez seja a noite mais enregelada no coração daqueles que sofrem e que estão muito próximos de nós. Talvez seja esse o primeiro Natal em que a gente começa a fazer um pouco mais, quando ela diz: faça um pouquinho mais, deixe Jesus renascer na tua alma e agasalhe-o para que ele siga com você e sempre com você por todos os dias da tua vida. Beleza, né? E no outro livro ela diz mais: não te desesperes em vão. Se você também se sente crucificado por tanta dor, por tantos problemas, por tantas dificuldades, não te desesperes em vão. Mas lembra, palavras pequeninas, tudo passa. E é verdade. Olhem o sol que brilha, que poderia estar uma tarde chuvosa. Pouco importa se fosse uma tarde chuvosa, fria, nós também continuaríamos a falar da mesma esperança, do mesmo amor. Recorda-se de Jesus, lembre-se de Jesus, deixe-se conduzir por Ele. Eu estou só ratificando o que a nossa querida irmã colocou. Nessa data que se evoca o nascimento, faz uma reflexão mais profunda e faça com que ele nasça no seu coração. Que é uma manjedoura. Mas coloque naquela manjedoura, aquele estábulo, aquele curral silencioso, muitas vezes, do nosso coração, que ainda é frio, que é calculista, que é materialista. Coloque um pouquinho de calor, com as vestes amorosas da sua compreensão, da sua tolerância, do seu amor. São as vestes, talvez, que ajudaria a acolher Jesus que chega. Nós temos sorte de termos nascido no Brasil. Se estivéssemos na Europa, nos Estados Unidos, e que nevasse na noite de Natal, talvez viveríamos a maior experiência de fazer que esse frio lá fora não fosse enregelado o nosso coração. Porque Jesus falou: corações duros, empedernidos, cruéis,
que não se deixam, tocar, se sensibilizar. E ela conclui este maravilhoso livro chamado Iluminação Interior. Após a constatação de sua presença ou não em ti, sai do desconforto moral. Esse desconforto moral significa aquelas coisas que nos inquietam. Puxa, eu não estou fazendo tudo o que eu deveria fazer. Eu estou só lado a lado, até me tocando. Mas o meu toque é físico, não é um toque de coração. Eu estou no mesmo lar com tantas pessoas. No entanto, não estou no coração delas e elas não estão no meu coração. Isso se chama desconforto moral. Ou seja, aquilo que te incomoda, aquilo que ainda você percebe que deve ser mudado, que deve ser tocado, que deve sutilmente ser transmudado numa posição melhor, para você se sentir confortável moralmente. E deixe que seja um sublime Natal em tua vida, passando a viver feliz e dedicado ao bem, de que Ele também se fez tão porta-voz desse Natal tão belo e tão feliz. Ao lado dessa irmã, que é para mim uma força, que me presenteia materialmente com os livros para dizer: meu irmão, estude. Estude, estude. Ela compreendeu o capítulo 5 do Evangelho, quando Allan Kardec, pelo Espírito da Verdade, tão belamente colocou: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Eu agradeço a minha irmã e faço homenagem do Natal para ela e para todos vocês. Cada vez que vocês compareceram às nossas palestras, e as palestras todas, de todos os nossos queridos palestrantes, às vezes todas que vocês se sensibilizaram pelos acordes que o nosso querido irmão tão belamente traz, tão belamente vocês também sentiram as vozes de outros irmãos cantando com a voz débil, fraca, rouca, mas a voz saía em hosanas e em louvor. Vocês colocaram no frontispício do coração a bela frase: e paz na terra aos homens de boa vontade. A boa vontade seja talvez o que abre caminhos para todos nós. Por isso que desejamos hoje, neste sábado, o derradeiro sábado do NAI, com uma rica bênção do nosso amor a cada um de vocês. O presente maior que queremos lhes dar foi o nosso estudo, a nossa pesquisa, a nossa dedicação. Mas nós recebemos o presente terno, carinhoso, amoroso, gentil de cada um de vocês que estão aqui sentados, com paciência, com tolerância, com compreensão para nos ouvir. Palestrante algum é profícuo, é sábio, se não tiver alguém que o ouça e que não seja capaz de acolher a palavra. Nós devemos ser coração fértil, fertilizado pelo humus do nosso bem-querer, acalentado pela esperança vívida, não só das palavras, do conhecimento, da pouca sabedoria, mas, quiçá, porque acreditamos, carregado da certeza maior de que nós fazemos com amor a nossa pesquisa, de que nós nos dedicamos, mas temos a certeza que a sua dedicação, meu amado irmão, minha querida irmã, é muito maior do que a nossa, porque nós não sabemos o imenso sacrifício que tantas vezes você fez para aqui estar. Por isso a Suzy e eu dizemos em uníssono 3 palavras: gratidão, gratidão, gratidão. Que Deus os abençoe. Tenham todos um Natal de paz, porque a paz está no coração de todos.
Que o Mestre Divino de amor, de misericórdia, de bondade, de luz, ilumine o coração de cada um de vocês. E que a estrelinha que guiou os pastores humildes, singelos, como também guiou os 3 reis magos, ricos de sabedoria, de ciência, guie também a estrela e que brilhe acima do lar de vocês, trazendo aquela fonte de amor entre o coração de vocês e o céu esplendente do amor de Deus que os acolhe por intermédio de Jesus. Um feliz Natal. Que Deus nos abençoe.